Meus irmãos, recebam a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de Levítico, no capítulo 6, verso de número 8. Enquanto você acha, eu espero minha gratidão, uma felicidade estar aqui, primiciando essa sexta-feira na presença de Deus. Agradecer o carinho do pastor Márcio, da pastora Eliane, que tem sido companheiros de batalha, de oração, e agradecer os irmãos porque nós conseguimos contemplar aproximadamente, acredito que foi mais, eu perdi a conta, mas aproximadamente 100 crianças da comunidade da Jangabi, da comunidade que eles chamam de Carandiru. Infelizmente eles mesmos se autodenominam Carandiru. Eu detesto chamar assim, mas estão profetizando que essa realidade vai mudar em nome de Jesus. Então contemplamos as crianças com sapato, roupa, brinquedo, doce, festa. Foi uma glória. Por que eu estou agradecendo? Porque as ofertas que a Pagel enviou, pastor, foi usada nesse projeto e foi uma salvação. Aquele dia que vocês mandaram, vocês não têm noção, vocês não fazem ideia do estreito que eu estava ali para resolver algumas coisas. Quando a pastora ele mandou a mensagem, foi o socorro de Deus. Então, o nome de vocês devia chamar Pagiel Favor de Deus. Porque realmente foi o favor de Deus. Então, eu louvo o Senhor por esse auxílio, pela ajuda, pela intercessão, pela oportunidade. E Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite, que está estabelecida em Levítico, capítulo 6, verso de número 8. Eu acredito que você já ouviu esse texto na escola bíblica, nos congressos. Talvez não seja nada de novo. Eu vou só relembrar algumas coisas para você e profetizar sobre a sua vida. A epígrafe diz assim: as leis de Deus sobre o holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e pôr junto do altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Oh, glória. Eu amo esse texto. Aliás, Levítico é extraordinário. Levítico podia se chamar a bula da santidade. Se você deseja saber como ser santo, como separar-se para o Senhor, eu recomendo que você leia atentamente o Levítico com o teu espírito bem aberto, porque Levítico é uma bula de santidade. Ali o Senhor dá aos homens de Deus diretrizes claras, porque Deus é Deus de diretrizes, Deus é Deus de disciplina, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de métodos. Por isso nós precisamos converter a nossa indisciplina ao Senhor, no nome precioso de Jesus. E se existe uma palavra que eu preciso liberar sobre você para 2023, é que você vai ter muita disciplina em nome de Jesus. Você recebe o seu Espírito. Porque se você tiver disciplina, você já fez metade do serviço. Porque o Senhor é um Deus zeloso, organizado, belo. E a Bíblia diz que Ele chama os homens de Deus para estabelecer como Ele gostaria que fosse feito o ponto de contato. O que é altar? Altar é ponto de contato. Para que serve ponto de contato? Para que haja fluxo entre as partes.
para que haja fluxo entre as essências, para que haja um encontro entre o humano e o divino. Nós precisamos de um ponto de contato para o encontro do humano com o divino, porque precisa acontecer uma fusão, e um estabelecido no outro traz a glória de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, 2023, você vai entrar em ponto de fusão com Deus. Vão olhar e não vão saber se é Jesus ou se é você, se é você ou se é Jesus. Aleluia. Amém? E eles tinham que fazer um altar de pedras. As pedras não podiam ser lapidadas, elas precisavam ser rústicas, porque, irmãos, contato com Deus fala sobre simplicidade. O que revela pedras rústicas? Fala sobre a verdade da pedra. Tudo que é lapidado passou por sofisticação e não é a verdade pura. Por isso as pedras tinham que ser rústicas. E o Espírito Santo falou comigo lendo Levítico, porque eu li várias vezes Levítico ano passado, e o Espírito Santo me açoitava com santidade, dizendo: Elisa, eu quero a tua verdade. Ai, irmãos, e a gente expor a verdade, seja para o homem ou seja para Deus, é muito difícil, porque temos várias camadas de proteção. O que é que tanto a gente protege? A gente protege a reputação, a gente protege a identidade, a gente protege os nossos desejos. Como é que a gente protege? A gente protege com orgulho, a gente protege com desculpa esfarrapada, a gente protege com falsa religião, a gente protege com autopiedade. Nós protegemos com falsa piedade e vai ficando escondido lá no fundo a verdade. Mas é para isso que precisamos de um altar rústico. E Jesus está chamando a igreja para fazer altar, irmãos. Porque os crentes têm perdido o altar de vista. E o Senhor quer colocar a sua vida no altar. Ele quer que você se coloque no altar. Você recebe isso no Espírito? Eles tinham que toda noite queimar o holocausto. Eles tinham que toda noite queimar uma substância. Eles deveriam alimentar aquele holocausto com duas coisas. Eles precisavam alimentar com uma vítima, eles precisavam alimentar com lenha. Eles precisavam alimentar com uma vítima, eles precisavam alimentar com lenha. Eu quero que você guarde isso. Você precisa manter o teu altar com uma vítima e você precisa manter o seu altar com lenha. Amém? Amém. Os crentes têm muita dificuldade, a gente sabe disso, irmãos. Por causa da pressa desses dias, as pessoas querem fazer curso, as pessoas querem fazer pós-graduação, as pessoas querem abrir empresas, querem se tornar empreendedores, e até quando eles inventam de abrir igreja, eles caem no ativismo religioso. Como é que eu sei que é ativismo? Porque muitas igrejas estão abertas, não debaixo de uma palavra de revelação, mas porque não se submete à liderança, porque não se dá bem com as pessoas, porque quer fazer do seu jeito, então se abre uma porta, e por isso que a gente chama de ativismo, porque não está debaixo de algo que fluiu através da oração. E é por isso, irmãos, que o altar não é respeitado. E se alguns líderes não têm altar, as suas ovelhas não vão ter altar. Se os cabeças não têm altar, os pequenininhos não vão ter altar. Se os chefes não têm altar, os discípulos não têm altar. Mas o Senhor quer restaurar o teu altar, irmãos. Você recebe isso? Como é que a gente começou 2023 com altar? Eu não quero estar em outro lugar na minha vida. Deus me livre estar em outro lugar que não seja no altar. Porque o altar é o lugar da revelação. Porque Deus não quer que a gente faça coisas, irmãos. Deus quer que a gente flua. Você consegue saber a diferença entre uma coisa e outra? Quando você está na religião, você faz. Você faz para agradar, você faz pensando em
Deus, você faz para receber uma estrela na testa, você faz por desencargo de consciência, você faz por um sentimento de culpa, você faz para ficar bem na fita, você faz por algum motivo. Mas quando você vai no altar, irmãos, você não faz, você flui. Aleluia. Você flui porque o altar te enche. Você flui porque o altar te expõe. Você flui porque o altar te consome. Você flui porque você está queimando. Porque a vítima no altar não é mais um cordeiro. A vítima hoje no altar é a ovelha chamada Elisa Trindade, Márcio Pagiel, Eliane Pagiel. Glória a Deus. Essa é a vítima do altar. Aleluia. E eu tenho que me colocar todos os dias. Assim que eu comecei em 2023, eu disse para os meus filhos assim: eu tenho 3 varões que comem, que é uma maravilha. São 3 homens de 1,90 m. Tem um de 1,95 m. Eles são altos, fortes, comem, que é uma bênção. 2, um já tem esposa e outro tem namorado, está quase casando, e um estou orando para ver se aparece uma genra para mim. É difícil achar uma genra porque ele é chato. Então eu cheguei assim e falei: gente, é o seguinte, Natal, a mamãe vai fazer a festa, vai colocar aquelas decorações bregas, aquela coisa pertinente ao Natal, e a gente vai comer panetone, fazer amigo secreto, mas dia 1º eu vou levantar um altar a Deus. Então vocês procuram os amigos de vocês, vai comer churrasco, vai fazer alguma coisa, porque eu vou para a igreja. E às vezes, irmãos, a gente vai para a igreja, mas eu já tive experiência de estar na igreja, as pessoas não ficam 10 minutos, e quando começa os fotos, corre todo mundo à porta da igreja, se atropelando para ver as coisas. Eu falei assim: já que meu pastor não vai para a igreja, eu vou pegar a chave e eu vou levantar um altar ao Senhor. Eu comecei em 2023 com 6 horas na presença de Deus, da meia-noite às 6 da manhã. Ai, que delícia! Irmãos, a primícia do altar. Que delícia começar 2023 no altar. E o Espírito Santo está convidando alguém aqui para subir no altar de oração. Eu quero declarar que Ele vai te encher do Espírito. Você recebe isso? Ai, irmãos, eu fiquei ali, ficou todo mundo morrendo de medo, que acha que o bairro é perigoso e não sei o quê. Mas quando eu comecei a entrar na presença de Deus, o altar te consome. A glória te consome. Aí eu recebi, pastor Liliane, meus amigos foram para Israel e trouxeram óleo santo daquela terra maravilhosa. Meia-noite eu estava me besuntando de óleo santo, me consagrando ao Senhor. E eu disse: Satanás, você não tem nada em mim. Ele tentou jogar uma seta para me passar mal por causa da diálise. Eu falei: Satanás, você não tem nada em mim. Pega a tua bagagem e vai para o abismo, em nome de Jesus. E ele veio na minha cabeça dizendo: o potássio está alto, você vai desmaiar, e você vai desmaiar e não vai ter ninguém para te socorrer, porque você é assim, você é teimosa. Eu ouvi aquela voz, eu em nome de Deus tive umas meia hora de guerra com Satanás, porque ele veio para tentar atrapalhar o meu altar, mas ele pegou a bagagem dele e foi para o abismo. Irmãos, eu passei o final de semana do Natal e do Ano Novo no altar. Horas e horas na presença de Deus. E eu acho tremendo, porque, irmãos, o ano passado eu estava tão abatida, era tanta luta, foi um negócio sem precedentes na minha vida. A luta que eu passei de 2019 até 2021 foi sem precedentes na minha história, em todos os níveis imagináveis. Eu passei luta, eu fiquei pele e osso, os irmãos aqui viram. E mesmo estando pele e osso, com rim parado, rim infeccionado, coronavírus, problemas graves gástricos, anemia gravíssima que não tinha o que o médico fazer, não conseguia comer, não conseguia ganhar peso, não conseguia dormir direito, e insônia grave por causa das alterações de substância no corpo. Eu chegava naquela hemodiálise, pele e osso, e mesmo assim, comendo pouco, não bebendo líquido, eu acumulava no final de semana 5 litros por causa da alimentação. 5 litros no corpo. Aí eu chegava lá e falava: meu Deus, eu como tão pouco, como é que consegue encher 5 litros de sexta, sábado, domingo? E eu chegava lá, o médico dava bronca. Mas eu estava fraca.
sentidos físicos, porque eu estava a um passo da morte. Eu não conseguia nem abrir a boca às vezes para orar. Eu dependia desesperadamente da intercessão. Eu clamava e mandava mensagem para as pessoas porque eu não tinha condições de orar. Porque teve dias que eu fui orar e eu desmaiei de tanta fraqueza, de tanto problema. Irmãos, mas voltando ao altar, e o altar é tremendo. Eu passei sexta, sábado, domingo. Eu cheguei no IDL com 2,5 litros no corpo. O que, para quem faz hemodiálise sabe que isso é um milagre, irmãos. É quase impossível você passar sexta, sábado, domingo sem diálise e chegar com 2 litros no IDL. E eu fico pensando, eu como a mesma coisa, eu bebo o mesmo tanto de líquido, eu faço as mesmas coisas. Qual que é a diferença? É o poder da oração. O médico fica impressionado. Cheguei no Natal, e no Natal eu não fiquei tanto tempo ausentada da alimentação. 2,5 litros. Virada do ano, 2,5 litros. O médico fica, parabéns, dona Elisa, a senhora está tão comportada. Mal sabe ele, irmãos, o segredo do altar. Quem compreende o que eu estou pregando? Ai, que delícia poder voltar e fluir no altar, irmãos. Fluir no altar. E eu quero declarar, Jesus vai te dar graça para estabelecer um altar na tua casa. O sacerdote tinha que levantar. E você pensa que estamos isentos das mesmas leis levíticas, irmãos? Não, porque a Bíblia diz aos Hebreus que aquilo era sombra. Ou seja, o Espírito Santo estava apontando a forma, o método, como e quem. Ele estava apontando. O princípio é o mesmo. A noite inteira queima, e de manhã tem que ser renovado. Então eu disse, Deus, eu vou dar a primícia do meu ano, eu vou te dar o primeiro dia, eu vou te dar a minha primeira oferta. Eu separei uma oferta de amor a Deus, eu separei um óleo santo, eu separei uma santa ceia, eu separei o meu espírito, eu separei o meu corpo, eu separei a minha alma, eu separei a minha mente, para colocar em cima do altar, junto com o meu coração. Porque, irmãos, a vítima tem que ser perfeita. Aleluia! Amém? Amém? Não pode ter defeito, não pode ter mancha, não pode ter ruga, não pode ter mácula, não pode ter ressentimento, não pode ter mágoa, não pode ter pecado, não pode estar na carne. A vítima do altar era degolada, absolutamente sem vida. Isso aponta para apresentar-se diante de Deus sem vontade própria, sem apelo carnal, sem nenhum tipo de ilusão mundana, absolutamente vazio, para que o altar possa te consumir e a fumaça suba e ele possa cheirar essa fumaça. Amém? Porque Deus é enjoado, gente. Nós detestamos perfume de má qualidade. Fala sempre. Quando você entra num coletivo 7 da manhã e a pessoa entra com um toque de amor, você tem vontade de colocar a mão e expulsar o Satanás. Por quê? Porque embrulha o estômago. Perfume de má qualidade. O altar é para Deus cheirar. O altar é para Deus cheirar. E Deus não cheira qualquer coisa. Tem que ser um sacrifício vivo, santo, agradável. Vivo, santo, agradável. Eu quero profetizar. Você vai viver assim em 2023. Viva, santa e agradabilíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Vivo, santo e agradável. É o meu culto que eu entrego a Ele. E Ele cheira. E tem gente que acha que Ele cheira qualquer coisa, igreja. Qualquer coisinha tá bom. Como se Deus fosse qualquer coisa. A gente fala de primícia. Eu, essa semana, falando com um crente
acho que eu dei a primícia. No dia primeiro, ele olhou para minha cara e falou: eu fazer isso? Imagina, eu vou pagar minhas contas. Depois eu faço uma oferta. Eu fiquei olhando, eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Olha o raciocínio. Eu dou se sobrar, eu dou se for possível. Gente, eu não dou oferta porque eu tenho possibilidade. Ao contrário, é quando a gente está no aperto que a oferta tem cheiro suave. O Davi falou assim: ai de mim que se der alguma coisa para Deus que não me custe nada. Se você está dando algo que realmente te custa, isso sobe como perfume de rendição, de glória. Quando sobra, não é perfume, é fedor. Ai, irmãos, eu não aguentei ouvir aquilo. Eu falei: não, acho que eu não estou ouvindo isso. Como as pessoas estão horrorosas. Eles não compreendem o princípio das primícias. Primícia de renda, primícia de horário, primícia de tempo, primícia de dias. Aliás, hoje aqui é uma primícia, nós estamos rompendo primícias, amém? Primeira sexta-feira da Pagiel é primícia. E o Senhor falou para Israel: tudo que for primeiro é meu. Primeiro filho é meu. Primeiro animal é meu. Primeiro salário é meu. Olha, gente. E ele fala: e se encherão seus lagares. Tem gente que acha que Deus cheira qualquer coisa. A Bíblia diz que Coré da Penhabirão falou para Moisés: nós somos tão sacerdotes quanto você. Aí Moisés chorou, se prostrou no chão, falou: mas Deus, tem misericórdia. Deus falou para ele: fique em paz, Moisés. Fala para eles se apresentarem com incenso na minha presença. Aí a Bíblia diz que 250 homens pegam um incenso. Tem gente que acha, irmãos, que está bem aflita com Deus. Nem pararam para pensar e ter reverência, falar: eu não vou me atrever a acender incenso diante de um Deus zeloso e perfeito, podre do jeito que eu estou, com raiva do Moisés, com repúdio do Moisés, rejeitando Moisés, competindo com Moisés, picuinha com Moisés. Ai, irmãos, ele não teve o mínimo senso de limite para dizer: eu não vou fazer isso. A Bíblia diz que eles foram tão descarados que pegaram um incenso e foram até Moisés. Eles foram sem escrúpulos a ponto de acender o incenso. Quando eles acenderam o incenso, o fogo desceu. Mas não desceu para glorificar a vida deles. Desceu para matar e consumir. 250 homens viraram cadáver no deserto. Porque Deus cheira. Ele cheira o amixa. Ele cheira o gálbano, ele cheira os aloés, a mirra, ele cheira, irmãos, aqueles cheiros que eram tão difíceis de conquistar e que não era pela mão de qualquer pessoa. E Deus está chamando a igreja para levantar um altar na sua casa. Amém? Amém. Os primeiros horários do dia, irmãos, as primeiras frases do dia, os primeiros sentimentos do dia, os primeiros amores do dia. Não é para o meu filho, nem para os meus animais de estimação que eu tanto amo. Os primeiros momentos do dia é para colocar lenha no altar. A vítima sou eu, que me entrego como sacrifício vivo, renunciando tudo aquilo que eu tenho prazer e alegria. Eu devoto a Deus e devolvo ao Senhor aquilo que eu considero prazer. E como uma vítima, eu subo no altar, como Isaac, que é um exemplo tremendo de sacrifício, que poderia ter fugido, podia ter dado um roubo em Abraão, podia ter dado um olé no pai dele, sumido daquele monte, porque ele era moço, o Abraão era velho, mas ele obedientemente subiu no altar e esperou ser imolado. Olha que coisa tremenda. Não é à toa que ele é um dos patriarcas mais poderosos da palavra. A Bíblia diz, irmãos, que ele se coloca ali. E nós também precisamos subir voluntariamente ao altar imitando o Cordeiro de Deus. Ainda que o altar doa, porque o altar não é fácil, porque ele vai consumir tudo que você tem. Nada sobrará de você. E essa é uma péssima notícia para cá, irmão. Mas mesmo quando dói, você fala: todavia seja feita a tua vontade. É assim que eu quero viver 2023, morta, absolutamente morta.
morta de tal maneira que eu possa virar uma fumaça e ele cheirar. Irmãos, e o altar é aquilo que traz para dentro dos pulmões de Deus tudo que você colocou em amor. A oferta que você colocou em amor, o tempo que você colocou em amor, a atenção que você colocou em amor, o sacrifício que você colocou em amor, ele cheira e entra nos pulmões de Deus. Ai, você se torna um com o Senhor. E de repente você sente os batimentos cardíacos do Espírito Santo batendo dentro de você. E você começa a ser dirigido, porque agora não é mais você, mas Ele. E Ele vai te guiar às decisões certas. Ele vai te guiar ao endereço certo. Ele vai te guiar às pessoas certas. Ele vai te guiar na porta certa. Ele vai te guiar na hora certa. Porque Ele vai assumir o controle da tua vida quando ela estiver no altar. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Precisa ter lenha. Irmãos, o sacerdote tinha que levantar. Olha a reverência. Tira a cinza. A cinza não é algo desprezível de um todo. Precisa ser tirado com roupa limpa, deixado de lado. Outra roupa ser colocada, ela tem que ser pega de novo, levado para o lado de fora do arraial, e não em qualquer lugar, mas num ambiente limpo, porque a cinza vai falar sobre aquilo que era precioso, que já foi consumido. E nós também estamos diante das cinzas dos avivalistas. Eles queimaram por Deus, eles incendiaram-se por Deus, eles atearam fogo em tudo que enxergaram pela frente por Deus. Os missionários saíram da Suécia para pisar em solo brasileiro, sem garantia de salário, sem falar a nossa língua, enfrentando, irmãos, o calor do clima tropical, que era muito diferente do clima da Suécia, para pisar aqui em solo brasileiro, para evangelizar e trazer a mensagem do batismo com o Espírito Santo, sem nenhuma garantia financeira, sem nenhuma garantia ministerial. Eles foram o sacrifício que Deus cheirou e se queimou inteiramente na noite do avivamento. E agora, como sacerdotes, nós temos que pegar essa cinza com reverência, com temor, com tremor, com memória, lembrando de quem eles foram, e dizer com toda humildade: Deus, tenha misericórdia e recebe também a minha oração, recebe a minha intercessão, recebe o meu clamor, recebe, Pai, a minha vida na tua presença, e subir no altar como eles fizeram, para que a próxima geração também tire as nossas cinzas com temor e tremor. Glória a Deus. Você recebe isso do teu Espírito. É geracional, é um legado, é de um para o outro, é de pai para filho, de sacerdote para sacerdote. Agora precisa de lenha, irmãos. Muita lenha. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim: Elisa, você vai viver muito ainda, tem muita lenha para queimar. Lenha para queimar é símbolo de combustível, não é? Mas lenha é símbolo da oração. E o sacerdote tinha que levantar cedo e alimentar o fogo. Porque aquele fogo não era qualquer fogo. Aquele fogo não era produzido pela combustão da terra. Oh, irmãos, aquele fogo não era produzido por nenhuma essência da terra. Aquele fogo foi enviado pelo próprio Deus. Ele derramou aquele fogo quando ele aceitou o sacrifício de Israel no deserto, e quando ele se manifestava para Moisés, a Bíblia diz que o monte fumegava e ele veio com a presença de fogo. Foi ele mesmo quem incendiou o altar, e aquilo que ele começou, o homem tem que alimentar com a sua santidade, com oração, com Bíblia Sagrada, com obediência, com renúncia, com jejum. Você precisa alimentar o fogo do Espírito Santo. Semelhantemente, Deus fez lá no cenáculo, derramando fogo em 120 homens. Eles foram incendiados e queimaram por Deus como brasas vivas. Irmãos, e aquelas vidas mantiveram aquele nível espiritual que receberam, como línguas repartidas como que de fogo. E eles não mantiveram, irmãos, de qualquer maneira, com contenda, com divisão, com ódio, com revolta, com ira, com peleja. Não, a Bíblia diz que eles tinham um momento de oração,
acontecendo, olhou para os homens e falou assim: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, porque Deus me livre de sair do altar da oração. Deus me livre de abandonar a escritura bíblica. Deus me livre de abandonar a palavra. Pedro não negociou, mesmo em face à necessidade das viúvas dos gregos. Ele não negociou, mas é aí que ele estabelece homens como Estevão, cheios do Espírito Santo, para ir dividir a cesta básica. Porque para Pedro, irmãos, o altar da oração era inegociável. Se você quiser poder para 2023, você precisa estabelecer um altar e não negociar a sua posição. Eu não vou te iludir e nem falar que Deus vai te dar vitória. Eu não vou falar que Jesus vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu vou falar o que você tem que fazer para ter coisas grandes na sua vida da parte de Deus. E um altar urge que seja levantado rápido. Talvez você já tenha um altar na sua vida que fluía tremendamente, mas por causa de uma luta, por causa de uma prova, por causa de um levante, às vezes o altar se racha e se quebra. E Elias encontrou um altar assim também. A Bíblia diz que ele primeiro conserta o altar e depois ele invoca a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus não negou o seu fogo para Elias. E se você consertar o seu altar, Deus não negará o fogo dele para você. Amém, meus irmãos? Ele não vai te negar o fogo. Irmãos, com toda a luta de uma hemodiálise, às vezes eu fico tentando encorajar as pessoas a fazer o mesmo que estamos fazendo. É absurdo. Eu acho absurdo. Eu acho ridículo. Eu acho surreal. Eu tenho que falar para alguém que tem saúde, tem carro, tem vida, tem juventude, se esforçar um pouco mais. Mas pasmem os senhores, eu tenho que fazer isso toda semana com gente que tem saúde, tem juventude, tem carro, tem casa própria, tem emprego fixo, tem condição. Eu tenho que ficar o tempo inteiro empurrando. Vão. E às vezes eles não vão e eu tenho que ir fechar a brecha. Mesmo sem a saúde igual a de algumas pessoas. Mesmo sem ter a condição que algumas pessoas têm. E eu louvo a Deus, irmãos, que isso não é pela minha bondade, nem por santidade, mas pela misericórdia de Deus que enviou fogo nesse altar. Você compreende o que eu estou dizendo? Eu sou absolutamente sustentada pelo fogo divino, irmãos. O que me coloca em pé todos os dias, queimando no altar. O meu desejo pelo avivamento da igreja é muito maior, e creio nisso no seu coração, do que o meu transplante de vida. Eu tenho mais prazer e mais alegria de imaginar a igreja avivada do que pensar que eu vou fazer um transplante de vida. Porque, irmãos, eu não vejo a hora de ver a igreja queimando por Deus. Aleluia! Eu não vejo a hora de não precisar ter que ficar empurrando as pessoas para a oração, e falando, e pedindo, e fazendo apelo. Eu não vejo a hora das pessoas queimarem por Deus, e delas fazerem como aquele carcereiro que não precisou, irmãos, de Paulo nem chegar a pregar e falar: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Fala para mim, me dá uma orientação, me dá um método, fala para mim. Ah, irmãos, eu não vejo a hora do fogo pegar na igreja. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, por que o fogo apaga, irmãos? Porque falta lenha. Porque o fogo apagou. Porque está faltando sacerdote por lenha. Eu fiquei pensando essa semana, eu podia encontrar uns doidos, gente. A Bíblia fala que Jesus apareceu ressuscitado 40 dias para os apóstolos, para os discípulos. Depois de 40 dias ele sobe, ele é assunto aos céus. Eles ficam olhando, os anjos falam: por que vocês estão olhando? Aquele que subiu vai voltar. Aí Jesus tinha falado: fique em Jerusalém até que logo sejais revestido de poder. 40 dias mais 50 do Pentecoste, 10 dias intermediário,
de oração perseverante e unânime. Ninguém arreda o pé. É aquela história que a gente ouviu outro dia, mais poderosa. Ninguém solta a mão de ninguém. Ó, pastor, era assim, ninguém solta a mão de ninguém. E sabe onde eles estavam? No cenáculo que era a casa de Pedro. A Bíblia diz em Atos que eles moravam. Gente, é surreal, é surreal. Os crentes não conseguem se encontrar no domingo sem brigar na igreja. Imagina morar junto. Se encontra uma vez por semana e consegue brigar, gente. Que eu fico assim, às vezes eu estou lá no culto e a gente tem que resolver os pepinos da congregação. Eu fico, gente, depois da pandemia só tem culto no domingo e eles conseguem ter treta num dia. Mal se encontra, gente. Imagina, agora, por que tinha fogo? 120 homens morando num cenáculo. Você faz ideia do que é isso? E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, porque eles estavam alimentados pelo fogo do Espírito. Como é que eu sei que a pessoa está avivada, gente? Porque ela tem compaixão, porque ela perdoa, porque ela releva, porque ela suporta, porque ela ajuda, porque ela se esvazia. O sinal do fogo não é pular, não é rodar, não é sapatear. Isso pode, irmãos, acontecer por um toque divino, uma ação tremenda do Espírito Santo. Mas a evidência do fogo é uma vida que quer agradar a Deus, custe o que custar. Glória a Deus. A custo de benefício, de prejuízo próprio. Esse é o fogo de Deus queimando. É um fogo tão grande que tem que o Espírito Santo segurar o Paulo pelo colarinho e falar: você não vai para a Ásia. Porque se deixasse, ele se socava na Ásia. Eu vou para a Ásia, eu vou para a Ásia. Você não vai, Paulo. O Espírito Santo que tem que colocar o limite, porque o homem queria pegar navio, queria pegar jegue, queria pegar, olha, o que tivesse na frente dele. Fogo, irmãos! Fogo do Espírito! Eu quero profetizar isso em 2023 na tua vida. Se você se mantiver cheio desse fogo, você já vai ser aquele que o Senhor vai usar. Vai usar para socorrer o aflito. Vai usar para evangelizar. Vai usar para curar as pessoas. Vai usar você tremendamente. Agora o fogo tem que ser alimentado. Ele já mandou. Você mantém. É igual a cesta. A gente vem aqui, chama você na frente, põe a mão. Você recebe uma palavra de conhecimento, uma palavra de encorajamento, uma unção, um toque, um sinal da parte de Deus. Na tua casa você mantém. Para chegar na próxima cesta profética, você vai colocar a mão em mim. Glória a Deus. Em mim. Melissa, Deus me revela. Eu quero. Aí põe a mão, não funciona um rim não, aparece 3 rins. Eu estou nesse nível de fé, mas, irmãos, eu creio no poder de Deus, eu estou na brecha. Eu quero entrar no altar e quero ficar no altar até eu ver a igreja voltar a ser igreja. Amém? Ah, irmãos, porque está faltando fogo na igreja. Você sente isso também? Está faltando fogo na igreja. Por isso as pessoas estão entrando no pecado, está desviando, está apostatando. Eu pego Uber todo dia eu evangelizo alguém. Todo dia eles falam a mesma coisa. Eu gosto de Jesus, mas a igreja não quer. Eu gosto de Jesus, mas a igreja não quer. Eu gosto de Jesus, mas... Ai, que discurso. Mas aí quando eles contam os relatos que eles viveram dentro de algumas organizações, você fica com as bochechas vermelhas. E eu acabo pedindo perdão para eles pela igreja. Porque está faltando fogo do Espírito Santo. Porque quando o fogo vem, a vítima morre, é consumida, o apelo da carne desaparece. Irmãos, não sobra nada de você, não interessa mais você, porque você foi consumido pelo fogo. O fogo legítimo do Espírito Santo, ele queima a pornografia que é em você. O desejo maligno sexual ativado pelas pombageiras queima. Desaparece. Outro dia a pessoa falou para mim: eu não consigo viver assim, eu não consigo viver sem um casinho, sem não sei o que ela está. Repreendido, Satanás. Consegue. Se Jesus era solteiro e conseguiu, gente. Paulo era solteiro e conseguiu, como é que você não consegue? Você consegue, olha na minha cara, fala, repita comigo.
Eu sou crente. Eu não aguento esses discursos, gente. Eu não aguento. Aí você vê, tá faltando fogo. Aliás, tem fogo, mas estranho. É um fogo estranho. Fala, não, porque o fogo de Deus, ele elimina esses apelos. Porque é igual comer chocolate, não dá para explicar. Fique em pé, em nome de Jesus. Você, irmãos, que quer estabelecer um altar. Irmã Elisa, eu ouvi essa mensagem, eu quero essa graça. Eu quero estabelecer um altar, eu quero renovar o meu altar em Deus. Eu já tenho, mas eu quero renovar. Eu vou oferecer minhas primícias, eu vou colocar as minhas primeiras horas, eu vou colocar a minha vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu estou cheia da graça para orar por você. Eu estou cheia da graça para clamar. Oh Espírito Santo, derrama. A Naila pode cantar? Cadê a Naila? Cadê o vaso? Naila linda, ela vem na frente, mas ela vem para dar lugar. Aleluia. Nós vamos orar por você agora. Eu creio que esse fogo vai queimar as doenças, esse fogo vai queimar os demônios, esse fogo vai queimar a carne, esse fogo vai ativar teu ministério. Você vai dormir e acordar diferente em nome de Jesus, irmãos. Esse fogo tem feito coisas tremendas na nossa vida. Tremendas. Eu estou viva pela manifestação absurda desse fogo, porque como a sepultura arca, Jesus manda o dobro do fogo e me coloca em pé de novo. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. E eu creio que Ele vai te fortalecer também, amém? Esse fogo é seu direito. Creia, você vai fechar o olho agora e falar: Jesus, eu quero se queimar, eu quero esse fogo na minha vida, eu quero esse fogo no meu espírito, eu quero esse fogo na oração, eu quero esse fogo na hora que eu adorar.